Cena já é preciso, exercício número 12, o primeiro exercício ligado lá ao capítulo de levedura. Nesse momento eu queria fazer, de novo, estou fazendo alguns esclarecimentos. O livro tem algumas características que eu faço questão de frisar. Primeiro, uma linguagem, uma forma de escrever. Segundo, dentro dessa linguagem, tem todas as transformações de unidade para a gente entrar no nosso sistema de unidade comum, quilo, litro, porque quando você acessa o material estrangeiro, normalmente você está em galão, está em outras unidades. Então acho que foi uma grande vantagem do livro. Acho assim que o ponto positivo do livro é você ter essas tabelas todas transformadas, tabelas e equações transformadas. E a gente está tentando falar. Esse livro não é uma coxa de retalho, ele tem uma linguagem própria. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, o que você destaca como linguagem própria? Por exemplo, amarrar entre aspas, as nossas equações com densidade. Então, se você pegar no capítulo de levedura, você vai ter lá o número de células para uma cerveja ale é 187.500, volume de cerveja a ser produzido, OG-1. Alguém pode levantar e falar assim, poxa Alex, para que isso? A literatura mundial já traz lá que o padrão é 0,75 milhões de células por mililitro por graus Plato para Zeios, ou 1,5 milhões de células por mililitros por graus Platos na Lager. Todos os livros escreveram isso, a internet escreve isso, por que você resolveu escrever de forma diferente? Como essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês, de 187.500 volume OG-1. Gente, justamente, não para ser diferente, mas para impor no livro um padrão, uma forma de pensamento. Se eu decidir no começo escrever tudo em forma de densidade, eu estou tentando manter esse padrão. Isso eu queria explicar para vocês. Outra coisa importantíssima nesse exercício 12 é falar um pouquinho sobre o termo viabilidade. Tá? E dizer o seguinte, essa viabilidade VI que eu estou apontando aqui na fórmula, ela é uma viabilidade ligada à data inicial da levedura, que depois nós vamos discutir o que é esse tempo inicial da levedura, e o tempo de uso. Esse VI ele só tem a ver com esse histórico do tempo inicial e o tempo de uso. Quem é o tempo inicial? Aí vamos pensar. Para as leveduras líquidas, esse tempo inicial é o tempo lá que o fabricante pegou a sua cepa lá, fez as propagações, ele fez o procedimento dele, ele invasou para te entregar, que a gente vai chamar aí de data de fabricação. Naquela data é o tempo inicial, tá certo? Para a levedura líquida. E para a levedura seca, como eu entendo isso? A data inicial é o dia que a gente pegou e hidratou o fermento, ok? Então essa viabilidade ela só está medindo o tempo entre o tempo inicial e o tempo final de uso, ok? Agora, se você pegar no tempo inicial e pôr essas leveduras, seja de uma amostra líquida, de levedura líquida, ou daquela que você acabou de hidratar, da seca, e colocar no microscópio eletrônico, é certo que teremos células vivas e mortas. Então já tem uma outra viabilidade, mas viabilidade inicial ali. Então, qual é a taxa de levedura que é esse R1? Qual é essa taxa de levedura lá no tempo inicial? Aí, para as leveduras líquidas, o que se tem padronizado é 100 bilhões de células viáveis por vial, aquele tubinho pequeno, por frasco, na data de fabricação. Então, o que o fabricante garante? Que no dia que fabricou, ou no dia que saiu lá, data de fabricação, lá tinha 100 bilhões de células viáveis. Aí vem de novo, mas Alex, tem de novo a palavra viável? Claro, porque mesmo sendo o tempo inicial, se você colocar no microscópio, você vai ter células mortas. Então ali você tem células viáveis e células mortas, mesmo que pequeno.
o número de células mortas pequeno. E para a levedura, se você hidratar lá no tempo inicial e você colocar o olho no microscópio, vai ter as células mortas? Também terá. No caso de levedura seca, gente, o que há é uma controvérsia, é uma enxurrada de opiniões em relação a isso. Não dá para ser medido antecipadamente, o certo seria você hidratar e depois ir para o microscópio e ler isso. Mas a literatura, e varia, o que a gente tem de informação é que varia de cepa para cepa, né? Mas o que a gente tem ideia é de 100 bilhões de células por grama de levedura seca, tá certo? Células viáveis, por volta de 100 bilhões de células por grama. O que eu aconselho sempre no livro, e eu já escrevi no livro e vou falar de novo, é que você peça para o fornecedor da levedura a informação exata. Seja por vial, seja por pacote, seja por grama, seja por litro, não interessa. Ele tem que, ou por mililitro, ele tem que te passar um parâmetro. Quantas células viáveis eu tenho lá no tempo inicial? Né? Tempo inicial ou data de invase da levedura, data de fabricação. No caso da levedura seca, data de hidratação. Ok? Por que eu falo que a viabilidade das células, das leveduras secas, e esse problema do 12 é uma levedura seca, é 100%. Esta viabilidade aqui, gente, o VI. Por que eu falo? Lembra que esse VI é uma viabilidade ligada ao tempo. Tempo de fabricação, tempo inicial e tempo de uso. Se você hidratou o seu fermento hoje e vai usar hoje, que a lógica é essa, esse cara pode ser considerado praticamente quanto? 100%. Coisa que para a líquida não é real. A líquida, a data de fabricação está lá no laboratório. Teve que transportar, te entregou, tem todo um tempo. Então, a líquida, essa viabilidade VI, ela é um fator de extrema importância. Enquanto que para a levedura seca, essa viabilidade do tempo, a menos que você hidrate e guarde a levedura para usar daqui uma semana, coisa que não é comum. Mas se você fizer isso, hidratar e for usar daqui uma semana, você precisa, daí não dá para usar 100%. Então, determine o peso de levedura liofilizada necessário para fermentar 20 litros de mosto para uma cerveja do tipo Ale, com densidade OG 1065, sabendo que os fabricantes indicam concentração o fabricante indica que aquela levedura tem concentração de 15 milhões de células viáveis por grama. Você aplica essa equação, que é a equação que a gente propôs para cervejas do tipo Ale, 187.500 vezes o volume de cerveja OG menos 1. Já expliquei por qual motivo essa equação é assim. Substitui o 20 litros, substitui o 0,65, a gente precisa de 243.750 milhões de células. Esse é o valor que entra aqui. Aqui embaixo você tem o número de células viáveis na data, lá no tempo igual a zero, melhor assim, e a viabilidade ligada à diferença do tempo igual a zero ao tempo qualquer t. Como a gente vai usar a levedura no mesmo dia, então adotei 100%, eu preciso de 16,25 gramas de levedura. Simples exercício, demoramos mais nos conceitos do que propriamente no exercício, tá ok? É simples assim. Vamos para o exercício número 13, que fala de leveduras líquidas, ok?